a morte dela tem muito mais coisa que não foi investigada. Tem algo ainda nesse crime muito estranho. Que ele foi mal investigado, eu não tenho a menor sombra de dúvida. A pergunta que não quer calar é: por que é que todas essas pessoas que já foram condenadas, cumpriram suas penas, não contam de fato o que aconteceu com a Elisa? Quando aconteceu o crime com o goleiro Bruno, da Elisa Samúdio, ele é condenado por ser o mandante e não por ser o autor, entende? E o crime de mando, ele é mais pesado do que o próprio crime da pessoa que vai, né, puxar o gatilho, ou dar a facada, ou enfim, empurrar de uma ponte, ou atropelar, porque ela recebeu a ordem de alguém. Alguém deu a ordem e aquela pessoa cumpriu aquela determinada ordem. Mas provaram que ela foi morta, sim, porque não acharam o corpo dela. Então, né? O que acontece? Até hoje não acharam o corpo dela. Mas no caso, quando a gente vai pegar o caso da Elisa Samúdio, e eu até hoje não consegui entender, né? Já conversei com vários juristas, vários advogados, vários especialistas da área. A juíza de primeira instância, ela vai pedir a emissão de um atestado de óbito com causa-mortes. Existe um atestado de óbito, eu estou dizendo que eu já vi o atestado, eu tenho o atestado, eu pedi, né, para ver, de como ela havia morrido. Como? Se você nunca encontrou um corpo, como ela morreu? Qual que era a causa da morte no atestado? Esganadura. Mas isso, como que não sabe que ela... Como é que não foi uma facada? Como é que não foi um tiro? A gente não sabe. Esse corpo não existe, esse corpo nunca foi achado, entende? Mas existe um atestado de óbito, né? Vamos lá, que tem mais perguntas aqui. Pô, isso aí já é um problema, esse atestado aí pro júri ali, não? Sabe, isso não é suficiente para anular o júri? Já vou. Então, aí o que acontece? Isso foi levantado pelos... A gente já lê as perguntas das pessoas que ainda estão fazendo perguntas aí. Tá. Isso foi levantado na época e foi levado para um conjunto de desembargadores da área civil que entendeu que ela poderia ter feito isso. Vou explicar uma coisa para as pessoas, e não estou aqui defendendo o goleiro Bruno, nem Macarrão, nem Bola, nem ninguém. Mandem perguntas e superchat. Eles só foram condenados por conta desse atestado de óbito. Se esse atestado de óbito não existisse, não haveria condenação. Porque o maior erro do judiciário até então era o caso dos irmãos Naves. Sim, aquilo primeiro porque a pessoa nem morta estava. Isso, e depois desse crime, onde eles foram torturados para assumir a autoria... Depois a gente tem eu não estou defendendo também não. Não estou defendendo também não. É que teve uma máxima do direito onde... Se você precisa ter primeiro um corpo que tenha a comprovação de um crime. Eu sei que o do Bruno teve indício de autoria e tudo mais. Mas é meio que a quebra do padrão principal de um crime. Mas você sabia disso que a Carla falou? Não. Cara, é muito absurdo assim. Eles foram condenados porque existia um atestado de óbito. Isso. E nesse atestado de óbito fala que ela morreu por esganadura. Cadê a prova? Não, meu ver, isso é suficiente para anular um júri. Então, aí é uma prova falsa. Tudo isso foi levado, isso foi contestado, inclusive na área civil, né? Porque a gente está falando ali da juíza que é da vara criminal. Sim. E digo mais, se esse crime tivesse sido cometido por você, que não é o goleiro Bruno, não teria atestado de óbito. Com certeza não. O que a juíza falou dessa emissão do atestado? Enfim, que ela diz o seguinte, Macarrão, que na época do Macarrão chegou a confessar o crime? Macarrão diz que... Porque Macarrão deu várias versões. Macarrão é uma figura muito complexa. Macarrão e a Polícia Civil não conseguiu provar nenhuma delas. Nada, gente, zero. Que é outra coisa, Vocês né? A Polícia Civil Minas, tem que provar. Né? A gente conversou muito com vários policiais aqui de São Paulo e eles falam, Carla, é fácil você sumir com o corpo em Minas. Isso é verdade. Você tem muita área de fazenda... É que nem você achar agulha em palheiro. Eles não estão mentindo. Eu conversei com um amigo meu da Polícia Federal. Ele falou assim, Rodrigo, um crime, inclusive eu acho que foi desse caso que a gente falou, ele só
pode ser perfeito, porque é difícil existir um crime perfeito, mas ele só pode ser perfeito se em algum momento para tudo e só uma pessoa cuida disso aqui. Aí começam essa investigação. O que vai acontecer? Esse delegado vai trazer as mais diversas versões e as coisas mais absurdas que eu já ouvi na minha vida, como os cachorros comeram a Elisa. A gente perguntou aqui, isso foram os cachorros. Aí você para pra pensar, gente, de onde que esse cabra tirou isso? Vamos dizer que cachorro tenha comido. Tem que ser um cachorro, né? Primeiro, com muita fome, muitos cachorros. Sim. E pensa na imagem de um cachorro. Eram Rottweilers, não é? Mas você imagina, não precisa nem pensar numa pessoa. Pensa ele comendo, sei lá, um animal pequeno. Sei lá, um coelho. Numa grama, o que vai acontecer? Vai ficar cheio de vestígio. De pelo do coelho, de pedaço de unha do coelho, de sangue do coelho. E você não consegue acabar com todos os vestígios. Aí vamos pensar, o cachorro comeria cabelo? Não. Tem um monte de coisa que o cachorro não comeria. E a gente tem, sim, na questão, né, até na literatura pericial e de médico legista, de pessoas que às vezes passam mal, inclusive podem ter infarto, tem o animal de estimação, o animal começa a lamber, né, para ver se a pessoa acorda e acaba até, às vezes, mordendo, ferindo, para tentar acordar a pessoa. Mas ele não vai comer a pessoa. Vai comer 20 quilos de osso, né? O porco come, hein? Não, mas o porco, então, sim. Aí vamos lá. Você sabe, porco. Nós fomos atrás de criadores, de porcos, enfim, de porcos selvagens. Sabe o que eles nos falaram? Porco não come cabelo. Não come também. Sim. Porco não vai comer cabelo. E mesmo se ele tivesse comido, a quantidade de vestígio que vai deixar de resíduo, sangue... Né? Cara, ele não consegue comer. Ele vai comer, pode triturar o osso, mas vão ficar pedacinhos de ossos. Você não consegue acabar com todos aqueles vestígios. Aí aquele homem vai chegar com essa teoria absurda, bizarra. Eu falei, gente, é louca, né? E ele diz o seguinte, que ele vai usar o luminol nos cachorros. O luminol, ele é um agente químico que ele testa se existe fluido ou sangue, né? Então, o que acontece? E você precisa estar num ambiente controlado, porque você tem que estar com aquele ambiente todo escuro, mas ele é extremamente nocivo. Se eu jogar luminol em cima do cachorro, eu vou matar o cachorro. Aí eu vou jogar luminol no cachorro, entendeu? Pra quê, né? Então, no mínimo, você joga luminol. Onde foi que o cachorro comeu aqui? Onde o cachorro estava. Então, vamos tentar... Não foi encontrado um vestígio. E o luminol também não prova se é sangue humano ou não, né? Não, ele só mostra... Ele só vai mostrar que tem, que tem um fluido biológico, que aí você tem que levar para o laboratório para testar se é sangue, se for sangue, se é sangue humano, porque pode ser saliva, pode ser sêmen, pode ser um monte de coisa. Isso é uma merda. Pode ser tudo. Pode ser, imagina num lugar onde tem bicho. O bicho vai também tem saliva, vai ter fezes. Aí qual foi outra coisa que ele disse? Não, que ela foi emparedada. Sim. Gente, vocês viram as fotos da casa do Bola? Não vi não. É uma casa que é pequena, assim, uma casa simples e tal. A casa ficou toda destruída. Porque eles começaram a procurar, porque ela estava emparedada ali. Também não encontrou. Aí depois veio a história de que um cadeiro tinha dito que ouviu deles que ela tinha, que eles tinham matado ela com micro-ondas. Vocês sabem o que é micro-ondas? Os pneus ali. Exatamente. Mesmo que mataram o Tim Lopes, né? Isso aí é uma assinatura de crime muito perverso. Quem usa muito isso são as organizações criminosas. E principalmente lá no Rio de Janeiro, eles gostam dessa... que é para deixar recados, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso enfiar a pessoa dentro de pneus, muitos pneus, e atear fogo, né? Mas tem que botar alguma coisa que vai ser um condutor. Uma gasolina, uma querosene, algo, né? Para incendiar. Você imagina o cheiro de uma pessoa sendo queimada, de pneus sendo queimados... O cheiro e a fuligem, a fumaça. A fumaça vai a quilômetros de altura. Não, mas era uma chácara. Muito bem, eu pedi o mapa. Eu digo, isso é investigar. Bom, tá aqui, gente, era assim, ó. É uma casinha aqui
Aí tinha um pequeno quintalzinho aqui já tinha uma outra casa, aqui já tinha outra casa, aqui já tinha outra casa, já tinha outra casa. Ou seja, se eu vou colocar uma pessoa aqui em micro-ondas, na chácara do Bola, toda essa região aqui vai ver, né? Ó, tá pegando fogo ali, gente. Tem e não é qualquer fogo, não é fogo que pegou fogo na mata, não é um fogo de pneu, que é um fogo... Não, preto, é uma fumaça preta do caramba. Exatamente. Também... Então, olha só, já tinha... O cachorro comeu, depois emparedada, depois micro-ondas, mas não chegava... O que de fato aconteceu? A coisa mais importante para mim, que nunca foi investigada, e isso eu nunca entendi, porque eu li também aquele inquérito de várias vezes, sabe, do começo ao fim, falei, o último sinal do celular dela vai dar ali naquela lagoa. Não é Farroupilha, na lagoa de... Pampulha? De Pampulha, isso. Farroupilha é lá no sul. Em Pampulha. É perto da chácara ou é longe? Não, é distante. Tá, mas é o último sinal. Mas é o último sinal, que é onde que seria o sinal, que é onde vai bater, e é o sinal onde Macarrão vai encontrar com Bola. Bola diz que vai encontrar Macarrão porque o filho dele queria jogar futebol, então poderia entrar numa peneira, pedir ajuda. Essa é a teoria que Bola vai trazer. Mas foi no dia que Macarrão diz que quem sai com a Elisa? Macarrão sai com a Elisa junto com o bebê. Ele que fala isso, está na declaração dele. E o sinal da Elisa acaba aqui nessa e junto com o sinal deles. Aquela lagoa é gigantesca, não é? Vocês são de lá, sim, não é? Sim. Existe muita possibilidade dela poder estar lá. Descarte ali. Mas eu não vi nenhuma investigação que, né, terminasse ali, que procurasse ali. Por que é que eu vou... Porque aí o que acontece? A casa de Bola aparece porque Macarrão diz que Bola vai pegar Elisa, colocar no carro dele e vai levar para casa dele. E Macarrão diz que não sabe o que aconteceu com Elisa. Então vamos lá. Bruno diz que não sabe o que aconteceu com Elisa. Aí Macarrão diz que vai entregar a Elisa para Bola. E dali para frente não sabe o que aconteceu com a Elisa. Só Bola Na sabe. casa de Bola não tem nada. E aí tem a figura de Zezé que estava junto ali também. Na casa de Bola não acharam um vestígio de Elisa. Não foi achado nenhum vestígio. E eu estou falando para vocês o que está no processo, tá? Não adianta alguém falar, eu vi. No processo dela, e a gente tem um processo também de cabo a rabo, essa informação não está lá. A casa daquele homem foi toda revirada e não se achou nada. Muito bem. Eu tive a oportunidade de conversar com o Bruno e o que ele me fala é que Elisa esteve sim com ele nessa chácara, ele afirma isso, e a afirmação que ele dá é que ela sai com o Macarrão, e que dali para frente ele não sabe o que aconteceu. Macarrão, ele vai romper com o Bruno, e Macarrão hoje está lá, né, no interior de Minas também. Hoje ele faz parte de uma igreja evangélica e ele se mantém alheio a toda essa história. O que é importante? Todas essas pessoas cumpriram as suas penas. Sim. Ou estão no final de cumprimento de pena. Você não pode ser julgado no Brasil pelo mesmo crime 2 vezes. Então, assim, a pergunta que não quer calar é: por que é que todas essas pessoas que já foram condenadas, cumpriram as suas penas, não contam de fato o que aconteceu com a Elisa? Sim. Porque, por pior que seja, eles já cumpriram a pena. A pena já está, né, já foi cumprida. Não é possível reabrir o processo não, julgar por outro crime? Não, só se for para beneficiar o réu. Não para... Entendeu? Se for para beneficiar, se tiver um fato novo que beneficie o réu, sim. Que às vezes com a confissão vão encontrar mais crimes ali, né? Você pode pedir uma revisão criminal. Tem algo ainda nesse crime muito estranho.
Que ele foi mal investigado, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Para mim, é uma das investigações mais porcas que eu já vi. E assim, investigação absurda. Tudo que era feito era para aparecer na televisão, para ganhar mídia. E assim, aí depois o delegado vira vereador, deputado. Aí juíza vira, muda, sai porque ela era de uma comarca pequena, vai para Belo Horizonte, depois vira... aquelas coisas, entendeu? Porque são casos midiáticos. Agora, eles foram condenados. Ok. De novo, o que nós desejamos como sociedade é entender o que de fato aconteceu e que todos os culpados sejam, de fato, né, responsabilizados pelas suas condutas criminais. Mas até hoje, cadê esse corpo desta... E sabe o que é mais triste? Acha que todos sabem eu vou te o que falar aconteceu? Assim, o Bruno sabe o que aconteceu? Sabe o que é que me passa, Cabeleira, também? Além disso, se o Bruno sabe ou não? Eu acho que sabem. Mas eu não posso afirmar. Sim, mas só uma opinião. Assim, quando a gente tem muita... Primeiro, quando a gente tem muita teoria, é porque nenhuma é boa. A questão não seria uma teoria. É porque nenhuma é tão boa a ponto de ser validada. E segundo, você fez comigo é quase uma maldade. Porque eu estava até como anseio de justiça, satisfeito com o resultado, porque eles cumpriram a pena. Mas quando você vira e me fala assim, não tem toda a verdade, você me faz parar para esperar um pouco mais de alguma coisa. A gente quer a verdade. Sim. E digo mais, aí vou colocar mais importante tudo a verdade. Mais um ingrediente na cabeça de vocês. Assim, e eu acho que a verdade é importante porque tem uma criança ali. Sim. Essa criança merece saber o que aconteceu, sabe? Até porque é um fechamento na vida dessa criança. De novo, gente, essas pessoas já cumpriram as suas penas. Então, por que nem que eles não quisessem contar, entendeu? Mas que, de alguma forma, essa informação chegasse. Sim. Será que teve movimentação financeira na época? Eu vou dizer uma coisa para vocês. E continuo ainda colocando bastante esforços para tentar descobrir o que de fato aconteceu com essa moça, onde ela está. Eu acho muito difícil que essa moça esteja viva, eu não acredito nisso, eu acredito realmente que ela esteja morta. Mas aonde? De que forma? Exato. E por que ela morreu? Qual o motivo de matar a Elisa? Quando a gente para pensar aqui também, eu não quero assumir a paternidade, essa motivação é muito frágil. Até porque, olha só, vamos voltar lá para trás, e eu nem sou tão fã de futebol, né? Mas eu sei que é um universo que é, principalmente, para quem tá no topo da carreira, né? Seleção, cara. O cara tava... Ele tá na Copa, tava no auge. Exatamente, ganhando muitos milhões de euros, não é? Ele tava indo pra Itália, não é isso? Se não me engano, ele ia pro Real Madrid, hein? Era pra Espanha? Era, se não me engano, ele estava indo para um grande time de futebol. Não interessa, ele ganha euro no primeira divisão de futebol mundial. E aí, por conta de um bebê, eu não colo, sabe assim? Eu não acho assim. E vou te dizer mais, porque quando eu conversei com ele não é esse tipo de homem. Eu acho que para ele seria muito mais fácil. Tá bom, meu filho, quanto quer que eu vou pagar? Pago para não me aborrecer a cabeça. E ele vai seguir a vida dele. A morte dela tem muito mais coisa que não foi investigada. A esposa do Bruno, por exemplo? Pode ter envolvimento. A polícia lá na frente depois descarta ela. Talvez a polícia tenha descoberto alguma coisa que não tenha levado adiante, a gente não sabe o que é. Vocês entendem que tem muitas coisas ali? Mas assim, eu vou matar essa mulher porque eu não quero pagar pensão? Não faz o menor sentido. O casamento do próprio Bruno já não ia bem. O Bruno tinha mulher, tinha amante, ficante, namorada, um monte. Quando você vai ver que era um monte de mulheres. Aqui. Era tanta da mulher que, sabe assim, tentam enfiar goela abaixo da gente essa narrativa de que ele queria se livrar dela por conta do filho. Eu acho isso muito improvável, eu acho isso... Tem mais coisa ali. Ela sabia de algo que poderia incriminar ele. Talvez tirar a carreira dele de goleiro. Aí,
Talvez. Aí quando a gente vai olhar aquele primo dele... Macarrão? Não, o primo, outro, o menino. O novinho, que era menor, novinho. que depois até Sim. acaba morto, né? Aí você tem que começar, a gente... Sabe que ele nem morreu, mágico? o primo? Morreram 2 pessoas. Sabe mágico? O mágico, ele fica aqui, olha, eu tô fazendo mágica aqui, tá vendo? Olha pra minha mão. Só que a mágica que ele tá fazendo tá aqui, ó. A gente tá só olhando aqui, em cima no Bruno. A gente não tá olhando o que tem em volta dele. Quando eu vou investigar alguma coisa, e se o foco tá em você, eu vou parar de olhar pra você. Eu vou começar a olhar pra você, eu vou olhar pra ele, essa informação que vem de graça, né? E aí você começa a olhar quem é Zezé, quem é Bola. Você fez isso? Uhum. E aí? Então, tem muitas coisas aí, mas não vou trazer aqui segredo porque... de justiça? Não tem segredo de justiça. O processo não está em segredo de justiça, mas eu não quero colocar ninguém aqui em situação de risco, inclusive. Tem coisas ali na vida do Bruno, que pessoas que orbitam o Bruno, tem coisas muito estranhas. A morte da Elisa não está ligada ao filho da Elisa. Agora, o que de fato motivou esta morte, nós não sabemos. Agora, que tem pessoas ali em volta do Bruno que tem questões muito complicadas, isso sim. Essa do Bruno tem uma parada financeira, assim, né? Você consegue enxergar, tipo, ó... É bom pra mim ficar desse jeito, porque, pô, o menino lá na frente... Filho do goleiro Bruno, isso de alguma forma pode rentabilizar, né? Melhor que não ser filho do goleiro Bruno. Aí são conjecturas, né, Rodrigo? Que assim, plausíveis, não? Porque quando a gente não tem muitas pontas soltas, a gente pode analisar das mais diversas formas, né? A ponta tá solta. Não existe. O que eu tô te falando, se você me perguntar, existe um atestado de óbito de Elisa? Existe, eu vi, eu tenho aqui, eu te mostro ele. Existe a comprovação de que Bruno é pai daquele menino? Não. Não existe. Não existe. Não existe um teste que comprove isso. A advogada que hoje, né, representa ele, tenta na justiça conseguir esse teste de paternidade. É possível sem autorização da avó? O menino tá perto de fazer 18 anos. Enquanto ele for menor, não, né? Aí precisa da autorização da avó. Depois aí é com ele. Uhum. Mas isso precisa ser feito, né, de forma judicial. Mas o fato de pedir um DNA hoje, ele não pode ser... feito, vamos supor, eu quero um DNA do Cabeleira para saber se a gente é irmão. Se ele não quiser fazer, eu não consigo nem judicial. Assim, uma ordem que obrigue essa pessoa a me fornecer esse material. Você tem que ter um motivo para isso. Você não pode obrigar ele a fornecer o material genético dele. Isso. Enfim, qual seria uma possibilidade? Mas eu falo no caso do Bruno. Existem possibilidades. Tudo que a gente descarta, né? Por exemplo, eu não sou obrigada. Você fala, Carla, eu quero fazer o teste de DNA, eu quero. Fala, não, mas eu não quero. Mas eu não usei esse copo aqui? Uhum. Aqui tem meu DNA. Sim. Eu comi um pedaço de pizza, joguei no lixo. Tudo que está no lixo não me pertence mais. Eu descartei, não é meu. Existe essa possibilidade? Assim. Existe. É muito ético? Mas assim, de novo, aqui tem meu... Se eu quiser, eu pego aqui o copo dele, levo aqui, jogo essa água fora e vou coletar o DNA dele. Cotonetezinho e tal. Entendeu? Entende? É ético. E eu acho assim, de novo, eu não consigo entender... essas duas coisas. Primeiro, não darem a resposta para esse menino de onde está a mãe dele. Que eu acho que seria... Até, vamos virar essa página, eu acho que terminou essa história. Excelente. E a segunda, mas porque eu entendo que tem coisa muito
feia embaixo dessa história da Elisa que ainda não veio à tona. Não é porque o Bruno não queria dizer, sabe, meu filho. Aí a gente tem 4 pessoas. Você acha que pode ter crime organizado aí? 2 pessoas aqui. Um PCC aí, financiando. 2 pessoas aqui que são muito estranhas, policiais. A Carla quer matar de curiosidade, aí, velho. Porra. O menino que, enfim, fontes dizem que existe a possibilidade do Bruno não ser pai daquele menino. Por que essa avó não, né? Primeira coisa, vamos ver se é pai mesmo dele. Quem é o pai? Um pai muito mais legal, não é? Um pai incrível. Pode ser. Você já imaginou? Seria um bilhete de loteria para esse menino? Ela era garota de programa. Ela, então, tem histórias assim... É triste, né? A gente falar ela é garota de programa, assim... Porque a gente sempre parece que está julgando o caráter, né, da Elisa. Então, muitas pessoas usam isso para dizer, então meio que ela mereceu, né? Não. É tipo... Mas, assim, algumas pessoas dizem que ela... Né, realmente fazia, né, um encontro ali. Ela participava de festas, enfim, eram festas com muitos jogadores de futebol. Tem aquelas festas, né? Aquelas festas da orgia. O Puff Daddy brasileira, né? Que tem muitas, né? Tem uma seleção de tudo e termina tudo meio que em sexo, né? Então, e assim... Tem outros jogadores, né? Também de futebol. Que participavam dessas festas. O Bruno foi o único homem que esteve com a Elisa. A gente não sabe, a Elisa não está aqui, né? Nem para contar essa história. Então, assim, tem muita coisa que não foi dita. Quando eu digo que uma investigação é mal feita, eu não estou dizendo aqui que eles não tenham chegado a alguma informação. Mas se chegar alguma informação, não está naquele inquérito policial. O que foi apresentado naquele inquérito policial é muito ruim, é mal péssimo, assim, é horrível. A qualidade é lastimável, é uma tristeza, porque assim, eu já vi inquéritos policiais que são irretocáveis, de tão bem feito que eles são. Sair dizendo, eu fui checar se tinha micro-ondas, eu fui checar se estava emparedada, eu vou jogar luminol do cachorro, isso não é um bom trabalho policial. Um bom trabalho policial é, inclusive, sabe, tira o foco do Bruno, vamos entender o que está aqui no entorno e por que a quem interessava a morte dessa mulher. Não, porque ela tá com o filho do Bruno. O cara ia ganhar muito dinheiro. Tanto dinheiro que se ele quisesse ter, sei lá, pegar 15 mulheres, ter um filho com cada mulher, ainda ia continuar muito rico. Não faz sentido isso aí, né? Não. Entendeu? Eu pensava, tipo assim, talvez a mulher influenciou a cabeça do Bruno, né? A mulher dele mesmo ali, falou, pô, isso aqui tá atrapalhando a gente, eu quero que você acabe com a vida dela, um ciúme, talvez. Sei, às vezes ela, mas realmente, assim, por dinheiro não faz sentido nenhum. E aí logo depois eles se separam e ele tinha mulher, namorada, ficante, amiga pessoal. Ele tinha tudo, naquela história, tinham 4 mulheres orbitando no Bruno aqui. Uma pensãozinha ali não ia atrapalhar em nada. Entende? Eu não... Desculpa, essa história... ela não encaixa. Sabe um pedaço de um quebra-cabeça que falaram assim, olha, enfia aí, acredita que é isso e... Não, tem coisa aí... Quero sua opinião. Que é um pouco do seu feeling, né? Do que você sempre fez, né? Por que você desenvolveu um feeling para ver quando falta uma peça? O que eu acho que aconteceu? Acho que ela é uma queima de arquivo. Agora, por isso que eu estou te falando, eu acho. Porque enquanto a gente não tem provas, tem muita fumaça, muito indício, mas não tem prova.